E após toda a repercussão desse caso, muitos questionamentos são feitos, né? O que leva a mãe a matar a própria filha? Rubens Júnior está ao vivo e vai conversar com a psicóloga Alice Santos, que conta pra gente o olhar da psicologia sobre esse tema. Pois não, Rubens? Tribuna Livre. Ok, bom dia para você, Pedro Pereira, bom dia, amigos do Tribuna Livre. Obviamente que não dá para começar o programa num assunto como esse com aquela minha alegria de sempre, que eu gosto que as pessoas gostem em casa, né? Porque trata-se de uma verdadeira, como diz o nosso querido Cancão da Madrugada Josenildo, uma verdadeira tragédia o que aconteceu ontem, né? Com uma mãe que, para se vingar do pai da criança, tira a vida da própria filha de forma vil, perversa e covarde. Mas você foi bem feliz. O que leva, segundo a luz da psicologia, uma mãe a reagir de tal forma, de uma forma tão brutal e revoltante contra aquilo que veio do seu ventre, que ela cuidou por 9 meses, carregou em sua barriga. E como forma de vingança contra outra pessoa, acaba tirando a vida. Doutora Alice Santos, como explicar, diante da psicologia, um fato como este? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Bruno. Bom dia aos que nos assistem. De fato, Rubens, é lamentável, se é que a gente pode dizer bom dia, né? Ontem a sociedade paraibana foi arrebatada por essa tragédia. E parabenizo, inclusive, a Arapuã pela seriedade com a qual tem conduzido o caso, tem trazido esse espaço para a psicologia, né? Para a gente tentar, digamos, explicar o inexplicável, porque de fato nos choca pela perversidade, mas é importante dizer que a psicologia, ela vem muito no sentido, Rubens, de entender o contexto comportamental em volta disso, né? Não há elementos suficientes ainda para que a gente possa taxativamente afirmar que essa mãe ela tem um transtorno mental, ou que ela tem um transtorno de personalidade, ou um transtorno de comportamento. Ou seja, seria uma pessoa bipolar, por exemplo? Isso, tudo é muito precoce, né, Rubens e Bruno? Tudo é muito precoce. Qualquer afirmação nesse momento é muito precoce. A gente vai se reservar o direito de não afirmar taxativamente. No entanto, é importante afirmar que, caso ela passe por uma avaliação psiquiátrica, é isso que vai definir se ela, além de ter um transtorno mental, porque, Rubens, não é só o transtorno que vai definir isso, é se o transtorno mental, caso ele exista, ele foi determinante para o ato criminoso. Levaria ao ápice do crime cometido. Isso, né? É preciso avaliar, inclusive, o contexto comportamental dessa mulher, né? Longe de isentá-la da culpa pelo ato perverso e criminoso que ela cometeu, é importante avaliar o comportamento em torno, né? Eu vi a entrevista do marido, o marido afirma que ela sempre foi muito possessiva, né? Então há de se pensar, será que essa filha já não estava mais representando para essa mãe esse elemento amado, né? Essa filha pode, inclusive, ter sido objeto de barganha para que o pai pudesse retornar para casa, pudesse reatar esse relacionamento. E aí, naquele momento, ela pode, inclusive, ter colocado diversas coisas acima do amor da filha, né? O relacionamento que já não ia dar mais certo, a companhia do marido que ela não ia mais ter. E aí ela praticou esse ato extremamente monstruoso. Doutora, a alegação dela era de que ela teria medo que a mãe ou o pai pudesse tomar a filha dela. E para não perder a filha, preferiu matá-la. Esse contexto, que avaliação se dá? É possivelmente isso ter provocado essa primeira alegação dela dada? Uma alegação como essa já mostra que ela era uma pessoa que estava na sua sanidade mental, né, para dar uma declaração como essa. Ela sabia o que estava cometendo, né? Então, Rubens, é importante a gente lembrar que ela se entregou para a polícia, então naquele momento em que ela se entrega, ela tem a consciência, ela tem o lapso de consciência de que o que ela cometeu foi errado. Mas há de se pensar ainda, houve um planejamento pregresso? A gente não sabe. A gente não sabe o que se passou nos minutos que antecederam aquele ato criminoso. Então, isso que você diz, né? Olha, eu não vou ter mais isso, então vou acabar com a vida da minha filha. A gente está analisando o contexto com nossa mente sã. Só que a gente há de compreender e há de tentar, na verdade, compreender o contexto em torno disso. A ideia não é isentá-la do ato criminoso, mas é investigar, Rubens, a fundo e de maneira ética e responsável o que está envolvido nesse ato. Esse detalhe que a senhora chama a atenção do investigar de forma mais profunda, até para que se outros casos como esse venham a ser evitados, né, doutora? Para se ter, por exemplo, uma jurisprudência, falando em termos assim, de casos recorrentes,
de como lidar numa situação como essa, né? Isso, há dois aspectos nessa questão que você traz, Rubens. Um é em relação aos próprios problemas de saúde mental que existem, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Recentemente tivemos agora o Setembro Amarelo que trouxe luz para isso. E uma segunda pauta super importante. Existem sim criminosos que acabam se valendo de laudos médicos, muitas vezes falseados, Rubens. Isso não é difícil, a gente não precisa ir muito longe para encontrar, para se livrar da pena. A gente não pode tomar isso como regra e longe da psicologia de querer associar as pessoas com transtorno mental à conduta de violência. No entanto, requer sim uma avaliação psiquiátrica forense aprofundada para que a gente possa ter uma conclusão real do fato. Doutora Alice, muito obrigado pela gentileza de nos atender tão cedo. A gente acordou ela, viu, Bruno? Acordou ela levantou, mas já levantou bonita para nos atender e, claro, trazer esse esclarecimento. Muito obrigado, viu, por estar conosco hoje. Obrigada, Rubens. Obrigada, Bruno. Gostaria novamente de parabenizar a Apuam pela seriedade com que tem trazido a pauta, longe de fazer taxações, né, comentários taxativos. Apologia, né? Isso. Tem aberto espaço para que profissionais possam trazer suas colocações. Parabéns, Bruno. Obrigada pela pauta. Obrigado, doutora Alice Santos. Realmente é um crime que chocou toda uma sociedade, Bruno. E como bem disse a doutora Alice, o pré-julgamento, ele é desnecessário neste momento. Obviamente que como seres humanos, nós somos carne, a revolta, a falta de empatia, obviamente, paira sobre nós, principalmente que somos pais e mães. Eu que já sou avô, eu realmente, até hoje, não consegui, até agora, não conseguia digerir, né, o que aconteceu com essa criança. Porque eu coloquei até no meu Instagram, por que ela, Deus? Por que essa criança, né? Então, enfim... Vamos aguardar o andar dos fatos. Com imagens de Vital Vaz, repórter Rubens Júnior para a TV Apuam, a TV que a gente faz. Eu volto aos estúdios. Eu quero agradecer a doutora, a psicóloga pela participação com a gente aqui, agradecer a você, Rubens, trazendo o olhar também da psicologia para esse assunto tão sério e tão importante.